Hoje estamos no capítulo de número 37. Eu achei por bem dividir esse capítulo em 2 domingos. São 38 versículos. E nós vamos fazer metade hoje e metade semana que vem. Semana passada, para a gente recapitular, nós temos o título Denúncia contra Senaqueribe. Senaqueribe, rei da Assíria, nesta época, que estava dominando toda aquela região, né? E ele envia Rabsaque até o rei Ezequias para fazer a sua ameaça e a sua proposta, falando a respeito dos países que ele havia conquistado ao redor e a proposta deles se tornarem uma colônia da Síria. Então, nós vimos na semana passada ele falando com Eliaquim e Seb e Joá, que eram, deixa eu achar aqui, Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Seb, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o planista. E eles falaram com esses homens, que foram agora nesse capítulo transmitir a notícia para o rei Ezequias. Então vamos lá para o capítulo 37, pode passar aí. O nosso primeiro texto, o nosso título é A Verdade de Deus. O nosso primeiro texto se encontra em Isaías 37, do capítulo 37, do versículo 1 até o 7. Amém? Isaías 37, do 1 ao 7. Eu vou estar lendo o primeiro versículo, depois os irmãos continuam. A Deus diz assim: Tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Bom, então, esse primeiro subtítulo aqui, né, a verdade de Deus, nós vemos aqui o drama do acontecido quando os homens, os mensageiros, né, que receberam a Rabsaque, vieram ter com Ezequias, o rei de Judá. Então, a compostura do rei decaiu naquele momento, né? Ele perdeu a sua moral, e a palavra de Deus já diz logo no começo que, tendo ouvido isso, a primeira coisa que ele fez foi rasgar as suas vestes e cobrir de pano de saco. E o lugar que ele foi, entrou na casa do Senhor. Nós bem sabemos que o rei Ezequias era um rei temente a Deus. O pai dele, o rei anterior, foi um rei muito ruim, né? Fez só coisas perversas diante de Deus, não agradou a Deus. No entanto, o rei Ezequias foi lá e tirou todas as coisas que eram idolatria, todos os postes ídolos, e também tirou os altares nos montes, nos altos, e ele foi seguir a Deus. Na aula anterior, vimos o grande insulto do rei Senaqueribe contra Judá e contra Deus, né? Ele falava que até Deus não poderia livrar-los das mãos dele. Então, agora teremos a resposta de Deus a respeito da arrogância da Assíria. Vamos passar? O versículo número 1: desespero, rasgar as vestes, cobrir-se com pano de saco, né, com saco escuro e áspero, como eu sempre falo aqui, né? Quem já viu aqueles sacos de rafa, né, aquele saco de carregar mantimento, né, alimentos pesados, como tomates, batatas, né, eles colocam uns sacos grossos, né, aqui, né, saco de estopa, e provavelmente na época eles também usavam para carregar esse tipo de coisa, né, umas coisas mais pesadas, né, os alimentos, os cereais mais pesados, o que é a mesma coisa, né, que você pegar o pano de chão da sua casa, fazer uma camisa e vestir. Aquilo ali é uma forma humilhante de se vestir, né? Então, da mesma forma, ele também fazia isso de propósito. Então, é um saco escuro, um pano escuro e áspero, né? Não é uma roupa, é um saco. Eram sinais de angústia e humilhação. Eles também faziam isso em sinais de luto, né? Então, essa foi a atitude do rei Ezequias quando ele recebeu a notícia. Ele ficou abalado, ele ficou triste, mas ele tomou uma atitude certa desde o começo. Entrou na casa do Senhor. Ele não foi para o palácio dele, ele não foi para a casa dele. De lá, né, ele foi direto para a casa de Deus. Aí, vamos lá. Ele enviou Eliaquim, o mordomo,
Sebna, o escrivão, aos anciãos dos sacerdotes com vestes de pano de saco, da mesma forma que estava vestido, ele mandou esses homens se vestir para dar notícia, e ao profeta Isaías, filho de Amós. Isaías, como a gente bem sabe, ele era um profeta mais diferente dos outros daquela época. Geralmente o profeta ficava no meio do povo, o profeta profetizava para todos. Isaías, ele era um conselheiro do rei, ele tinha amizade com o rei, principalmente como nós vimos lá na morte do rei Urias. Ele era muito amigo do rei Urias, ele ficou muito triste quando ele morreu, ele teve aquela visão dos céus. E o rei Ezequias, no lugar, ele estava lá como profeta, como conselheiro do rei. E eles mandaram, e Ezequias mandou ir ter com ele para ver o que ele tinha para falar. Então o rei envia os que sabiam os detalhes da mensagem, que tinha recebido Rabzaqué, ao profeta Isaías. O rei não sabia como proceder dali em diante, mas o profeta falava com Deus. Então, é aquele detalhe, o rei chegou no limite, da onde ele não sabia mais como atuar. É aquele ponto da nossa vida que a gente não sabe mais o que fazer, então vamos consultar a Deus, Só que ele queria falar com quem tinha mais intimidade com Deus, para poder trazer aquela mensagem para ele, porque talvez ele não tinha essa confiança para falar com Deus assim como o profeta tinha, e ele falou para o profeta, o que Deus tem a respeito disso. Apesar da tristeza, apesar da angústia que ele estava sentindo e da ameaça grande que era a Síria, ele sabia, que se ele falasse com o profeta, ele teria uma resposta, e ele estava aguardando isso de Deus. Como ele era um homem temente a Deus, ele não temia pelo mal, e sim pelo bem de Deus. Então, versículo 3: prontos para morrer. A forma com que esses homens vão lá até Isaías dar a notícia, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias. Então eles chegaram diante de Isaías e falaram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dar-os à luz. A mulher, quando ela está para dar à luz, ela faz uma força muito grande, As mulheres que tiveram parto normal, elas têm que se esforçar para o neném sair, porque não é simplesmente chegar lá, o médico, tirar a criança com facilidade. Não é assim que funciona, Quem é mulher, quem já teve filho, quem teve parto normal sabe, que ela precisa ajudar a criança a sair, porque senão a criança não vai sair sozinha, Rompe a bolsa, sente dor e acontece tudo, mas se ela não empurrar, não sai. Então aqui eles estão imaginando a nação de Judá como uma criança que está pronta para nascer, só que não tem força para poder nascer. E o que acontece com uma criança que não sai da madre e da mãe? O que acontece com ela? O que pode acontecer com uma criança que ela ficar lá passando do tempo? Ela vai morrer. Ela vai morrer, provavelmente a mãe vai morrer também, Então, é isso que eles quiseram falar para Isaías, Explicando este versículo, a situação de Judá era semelhante de uma criança pronta para nascer, mas impossibilitada de fazê-lo. A morte parecia ser a única perspectiva. Então eles viam aquela situação como algo tão difícil para eles, irresolúvel, que dessa forma eles iam morrer e não iam conseguir gerar a vitória ou o meio de escape. Esse é o drama que eles fizeram para Isaías. Versículo 4 e 5: porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabzaqué, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar Deus vivo. Então o rei Ezequias falou aquelas coisas no começo, mas também mandou trazer uma outra notícia para Isaías. Olha, tem um detalhe. Ele não simplesmente veio ameaçar a gente, ele falou contra Deus vivo, Então olha como ele fala aqui: porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabzaqué, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo. Faze, pois, as tuas orações pelo que ainda subsistem por eles, Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Então eles vieram com essas palavras ao profeta. Então, o rei Ezequias, ele bem sabia que quem ameaçava ele era poderoso, que a Síria era um império poderoso
que tinha sim condições totais para destruir o exército inteiro de Judá e a Jerusalém toda. No entanto, tinha um detalhe: ele reconhecia com clareza que Deus estava acima de todo o poderio assírio, e quando eles falavam contra Deus, cometeram um erro grave, de forma que surgiu a esperança para Judá. Então, a partir do momento que o rei da Síria chegou lá e falou assim: ó, quem é o seu Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? Quando ele falou isso aí, ele perdeu a guerra, porque ele estava afrontando a Deus. Ele já não estava nem ameaçando Judá mais. A partir daquele momento, ele estava falando contra o próprio Deus, ele estava desafiando o Deus deles. E dessa forma, o rei Ezequias entendeu que ali era uma oportunidade de falar para o profeta Isaías: ó, ele está falando contra Deus. O que Deus tem a respeito disso? O que Deus tem para falar contra isso? Está falando que Deus não pode livrar a gente do poder deles. Então, agora é a hora do profeta dar a resposta. Pode passar. O 6 e o 7. Olha o que Isaías fala. Isaías lhe disse: dizei isto a vosso Senhor, né? Falando para os homens lá, né? Eliaquim e o que foi? Sebna. Falou para eles: vai lá e fala para Ezequias, né? Fala para o seu Senhor: assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais o servo do rei da Assíria, né, Rabsaque, blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto pela espada. Então, olha como é específico a morte do rei da Síria. Olha como que Deus falou que ia acontecer. Ele vai ouvir que eles estão atacando a terra dele lá, tem um certo rumor de guerra, e ele vai voltar por causa disso. Ele não vai ficar aqui. Ele vai voltar, e quando ele chegar lá, ele vai morrer. Olha só, a forma com que Deus tratou era muito específica. Então, as palavras de Isaías foi animadora para o rei Ezequias e específica, condenando os embaixadores assírios. Então, o embaixador Rabsaque, que veio trazer, né, aquelas palavras de afronta contra Deus, né, todos eles iriam morrer nesta batalha contra Deus. Agora nós vamos continuar. Nosso título é A Ameaça da Síria, e nós vamos ler do 8 até o 20. Amém. Então, aqui a ameaça da Síria. Continuando a história, então, voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria. Então ele saiu lá de Judá e foi ter com o rei da Síria, pelejando contra Libna, porque ouviu que o rei já se havia retirado de Laquis. Então, Laquis, essa cidade, ela fica cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Pode passar? Ele foi ter com ele lá, tá? Ali você consegue ver Laquis marcado, né? E Jerusalém, você consegue achar Jerusalém aí? Aqui está muito ruim para eu ver. Está próximo ali, ó, Jericó. Marca com o mouse aí, por favor. Não apareceu o mouse? Você tem que ir. Achou o mouse aí? Cadê o mouse? O mouse? Não, mas então você fala o seguinte: você acha uma função do lado aí, está escrito laser ou caneta, alguma coisa assim. Marcador, laser. Não chama laser. Achou? É isso aí, ó. Tá, para baixo. Ali, ó. Jerusalém está bem ali, tá? Jerusalém está ali e Laquis está para cima. A gente tem que lembrar que é tudo muito perto, tá? 40 quilômetros de distância. Então é daqui em Holanda. Era a distância que ele estava de Jerusalém. Então ele foi lá, né? Ter com ele contra a Líbia, porque ele havia se retirado de Laquis. Então ele estava em Laquis e foi para Líbia. Tá? Pode passar? Novamente o rei da Síria ameaça a Ezequias e tenta impor medo.
falando de suas conquistas na Mesopotâmia e Síria. Então ele vai lá e fala, ó, o rei ouviu a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia, saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo, então ele ouviu que o rei da Etiópia tinha saído para guerrear contra ele. Olha, já cumpriu a primeira coisa aqui que Deus tinha falado através de Isaías. Meterei nele um espírito, ele ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra. Então, ele ouviu isso aí, para pelejar contra Ezequias, para pelejar contra ti. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias novamente, dizendo, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus, em que confies, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos da Síria. Então, a gente tem que lembrar que Rabsaqué voltou com a mensagem, né, para ele, porque eles não tinham dado resposta nenhuma para Rabsaqué. Lembra que o povo não tinha falado nada para Rabsaqué, porque o rei Ezequias falou, não falareis nada para eles, não darei resposta nenhuma, deixa comigo. E aí eles ficaram quietos e ele voltou com a resposta para o rei da Síria, falando, ó, eles não disseram nada. Então ele entendeu isso como um não, né? Quem fala consente, então um não. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria contra todas as terras, como destruíram totalmente, e crê tu que te livrarias? Novamente, usando a mesma expressão, porventura os deuses das nações livraram os povos dos meus pais, dos meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telezar. Então aqui ele fala dos países, das cidades da Mesopotâmia. No versículo 13, onde está o rei de Amade, rei de Arpade e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e Iva, que é na Síria. Então, você está com o mouse aí, novamente, o que está de vermelho lá em cima, Arã, Gozã, é uma das cidades que eu consegui encontrar do Império da Mesopotâmia. O que vocês conseguem ver em vermelho em cima ali, e um pouco vermelhado aqui embaixo, é o Império Assírio. Aonde está roxo ali, é a região do Império Babilônio, né? Que era a região mesopotâmica. E ali, em cima, para a sua esquerda, ali em azul, que está escrito ali? Não, circular. O que está escrito aí? Amate? Amate é do Império da Síria. E embaixo ali é Laquis, que eu tinha falado anteriormente, tá? Então, ali eram os domínios da época dos impérios, tá? Então, o orgulho dele, né, era falar que ele tinha conquistado a Síria, que ele tinha conquistado o Império da Mesopotâmia, né, toda aquela região, para poder ameaçar o rei de Judá. Eu tinha colocado Sefarvaim, aí apareceu um baita de um capetão ali na tela. Eu não achei essas outras cidades, né? Sefarvaim deve ser uma referência a algum deus de lá, deve ser um nome de algum demônio, algum deus. Então, eu não consegui achar todas as cidades que ele fala aqui, porque é difícil, você precisa do mapa da época, né? E é muito específico, então precisaria de um conteúdo mais, né, teológico para poder encontrar essas cidades que ele fala aqui, né? O que eu consegui encontrar foi aquilo ali que eu mostrei. Então, o versículo 14 é novamente a atitude do rei Ezequias ao ouvir essa segunda mensagem. Versículo 14 diz assim: Tendo Ezequias recebido a carta nas mãos dos mensageiros, então enviou uma carta, né? Leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-se perante o Senhor. Novamente ele vai, entra no templo, entra na casa de Deus e se joga diante dos pés do altar, diante da presença de Deus. Estendeu-se perante o Senhor. Agora uma oração, pode passar? Volta, só para eu. Sempre foi e sempre será, com certeza no momento de aflição e para tudo em nossas vidas.
devemos tomar o exemplo deixado pelo Ezequias. Onde a sua limitação chega é onde Deus age, tá? Então, onde chegou o ponto que ele não tinha mais como tomar atitude nenhuma contra, ele se colocou diante de quem podia tomar atitude, que era Deus. Pode passar. Os versículos 15 até o 20 é uma oração que ele faz. E orou ao Senhor dizendo: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países de suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Olha que oração bonita que ele faz aqui, né? Exalta o nome de Deus, primeiramente, né? Isso aqui é uma coisa que eu sempre falo. Vai pedir para Deus, vai conversar com Deus. Primeira coisa que você faz, exalta o nome de Deus. Segunda coisa que você faz, agradeça a Deus. Depois você pode começar a pedir pelos outros e depois você pede por você. Então aqui ele fez dessa forma. Ele exaltou o nome de Deus. Ele falou para Deus ouvir e ver tudo que Senaqueribe estava falando contra dele, né? Falou o que tinha acontecido nos outros países e falou para Deus livrar deles. Nós vamos orar por uma parte das nossas orações. Senhor, quero pedir por isso. A gente nunca agradece a Deus, somente exalta o nome dele. Primeiro porque foi e é errado. É errado. Nós temos que pedir assim, mas a Bíblia diz que Deus dá tudo para nós quando nós humilhamos na presença dele, exaltando o seu nome. Então, é exatamente o que a palavra fala. Nós temos que primeiro exaltar o nome do Senhor, agradecer a Ele, depois pedir, porque mesmo que nós precisamos, Ele vai dar. Exatamente. Então, essa oração curta e bela demonstra grande fé em Deus e apenas sua glória será vindicada. Versículo 20. Tá? Podemos comparar com 2 Crônicas 25 até o 12, Jeremias 32, 17 a 25, Atos 4, 24 ao 30, onde encontramos outras orações de pessoas em situações parecidas com essa. Então, temos esses textos aí de referência também, para poder mostrar, né, situações que eram parecidas, e eles tomaram atitudes como essa. Eu acho que não tem mais nada, né? Tá. Volta.